Boa noite, Laerte aqui, canal Além da Mente. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo, a pedido de algumas pessoas, com relação a algumas formas de melhorar o problema de disfagia, que é o ato mecânico de engolir, né, e sentir a dificuldade de engolir e deglutir os alimentos, né? E aí a disfagia seria o ato mecânico em si, onde a pessoa tem essa dificuldade de estar conseguindo se alimentar, né? No caso da fagofobia, que é um transtorno associado a essa dificuldade de ingerir alimentos, né? De deglutir esses alimentos. Então, as pessoas tinham pedido para mim, algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de tomar água, né? Então, a gente sabe que existe um ato mecânico, né? Que a partir do momento que eu levo o copo de água à boca, há um fechamento da laringe, onde a laringe vai impedir que essa água desça pelo trato respiratório, né? Então, automaticamente, fisiologicamente, a criança ela aprende praticamente sozinha a fazer esse movimento, onde ela faz uma apneia, né, na movimentação quando a água vem, e essa apneia movimentando a laringe vai fazer como se fosse uma espécie de válvula, vai fechar essa passagem do ar, que é justamente se a água não desce pelo trato digestivo, pelo esôfago, pelo trato digestivo, ela vai descer pelo trato respiratório, ocasionando o engasgo, né, a pessoa se sentir sufocada, enfim. E vai ter que regurgitar, expelir essa água novamente através de um movimento brusco de tosse, né? Então, qual que seria a ideia? Um copo de água, né, você pode fazer isso, e você começar com pequenos goles, né? Esses goles você vai se atentar muito à questão da respiração, né? Como eu falei, é um ato que a gente, com o passar do tempo, a gente perde a noção de como esse ato fisiológico a gente fazia. Então, algo que a gente possa fazer nesse sentido inicialmente, colocar pequenos goles de água na boca, e quando você for ingerir pequenos goles inicialmente, você fazer uma apneia, e aí em seguida você engole a água. Porque aí você vai entender que como esse mecanismo funciona através da respiração. Alerte, mas pode ser que eu consigo engolir a água soltando o ar. Sim, mas não é um ato natural, né? Desde quando você é bebê, claro, você não vai se lembrar, mas a sua mãe vai se lembrar, você sabe que o bebê ele puxa o ar, prende, engole. Puxa o ar, prende, engole. Ele faz a sucção, ingere o alimento, faz a apneia, dá uma pausa e engole, porque esse ato mecânico ele vai sendo treinado justamente para que ele possa automatizar esse processo de engolir o alimento, a água, enfim, o que seja. Então, com a água é a mesma coisa. Então, vai começar com pequenos goles, colocou a água na boca, prende a respiração, engole, solta o ar, inicialmente. Aí já começa a fazer duas vezes. Dá um gole, puxa a respiração, água na boca, engole, solta o ar. Aí vai começar a perceber a respiração. Coloca a boca, um pequeno gole, prende o ar, solta. Coloca a água na boca, prende a respiração, engole e solta o ar. Até que o treino desse ato mecânico ele passe a ficar contínuo. Então, automaticamente, com essa percepção de como é o funcionamento, que é o fechamento da laringe, para que a água não desça no trato respiratório, ele vai sendo automatizado. Então, um golinho, puxa o ar, né? A água já puxa o ar junto, a apneia prende a respiração, engole, solta o ar. Puxa o ar, colocou água na boca, um pequeno gole, prende a respiração, apneia, que aí o mecanismo fisiológico é fechar a laringe, desce a água, engole e solta o ar. E vai treinando essa
função como se fosse um bebê, porque com um bebê é a mesma coisa. Como eu falei, ele faz a sucção, ele vai automatizando esse processo de sugar o leite, prende respiração, que é o ato natural de engolir. É assim que nós funcionamos, e da mesma forma, a gente, com o passar do tempo e com esse problema da fagofobia, a gente tem que reaprender esse ato mecânico de engolir, que é a falta de, que a gente chama de disfagia, que é perder a questão do ato mecânico. Então isso vai trazer uma autopercepção, novamente como um bebê, de como reaprender esse movimento novamente, né? E uma outra coisa que me pediram também é como que a gente pode fazer alguns exercícios para aprender a engolir, né? Então, aí no caso já diretamente dos alimentos, né? Como que a gente pode melhorar o controle do bolo alimentar, né? Então, uma coisa é lateralizar a língua durante a mastigação, né? Para poder fazer o deslocamento desse alimento. Levantar a língua em direção ao céu da boca, que a gente chama de palato duro, né? Modelar a língua em volta do bolo alimentar, é um exercício que também pode ser feito, né? A gente chama de, em inglês, é um termo que chama cupping, né? Que é a questão de tipo uma colher, né, para segurar de uma forma coesa esse alimento, né, só que fazendo com a língua. Movimentar a língua, tipo varrer o céu da boca, né, como se estivesse varrendo o céu da boca. E um outro exercício que a gente chama, é um termo em inglês também, que chama double swallow, né, que é deglutir 2 vezes seguidas, né, isso funciona também como um reaprendizado de como ter melhor o controle do bolo alimentar. E treinar também o que pode ser feito com uma colher invertida na boca, né? Deve empurrar a colher para cima e para baixo e para trás ao mesmo tempo com uma colher invertida na boca. Então são algumas manobras que a gente consegue fazer para poder melhorar essa parte da disfagia que tem uma correlação com a fagofobia, que é um transtorno associado à dificuldade de engolir. Uma outra coisa que a gente pode fazer, são outras manobras facilitadoras de deglutição, durante a mastigação, massagear com a ponta dos dedos a face lateral das bochechas, né? Evitando que a comida fique acumulada. Movimentando a língua, novamente, como se quisesse varrer o céu da boca, né? Isso aí vai ajudar, de uma certa forma, a misturar os alimentos com a saliva, e para facilitar que leve esse alimento para a parte de trás da boca, né? Então, assim, a gente tem outras manobras, mas que são manobras para proteger a via aérea, mas aí elas já são um pouquinho mais complicadas, porque o interessante é você ter, para poder praticá-las, ter a ajuda de um enfermeiro que, né, caso aconteça alguma coisa, possa te ajudar, né, a controlar essas formas, né? Tem a manobra supraglótica, tem uma manobra que chama de Mendelssohn, né? Lip pursing, que é de segurar os lábios, assim também. Mas essas que eu falei primeiro, você pode sempre treinar, né? E, se possível, também treinar primeiro sem o alimento na boca, né? Só depois que você estiver executando bem essas manobras sem o alimento na boca, você começar a fazer elas com o alimento. Tá? E essas outras que eu mencionei, que eu nem vou ensinar, a boa prática delas depende de estar com a supervisão de um enfermeiro, então por isso que eu nem vou passar para vocês, tá bom? Bom, é isso. É um vídeo curto aqui, mais para passar uma visão geral de como são os exercícios para melhorar essa parte de disfagia que está associada ao caso da fagofobia. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou pedir para vocês me acompanharem no LinkedIn, no YouTube, canal Além da Mente, no Facebook também, e no Instagram também está com Laerte Henriques, canal Além da Mente, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me chamar, pode mandar uma mensagem aí no direct, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, gratidão, namastê.